Boa noite a todos, para aqueles que estão pela primeira vez. Meu nome é Marcos, também faço parte aqui do Eagles Vision. E meu papel hoje é trazer para você uma estratégia da Bíblia para você praticar no teu negócio. E eu vou na linha da Judite, na área preventiva. E quero te dar uma informação muito importante para você, muito importante para a tua vida, que está na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 18. E a Bíblia diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você conhecia esse versículo? Com certeza sim, mas muitas vezes nós não prestamos toda a atenção que devemos. Eu vou ler de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É interessante o ensinamento de hoje, porque, conforme a Judite explicou, na área preventiva do direito, se você conhece as leis, se você tem um auxílio de alguém que entenda bem daquilo, você não comete determinados erros. E quando você não comete aqueles erros, você se livra de muitos problemas. E no mundo espiritual não é diferente. Quando você comete muitos erros, ou seja, que você tem uma vida, acaba tendo uma vida em pecados, ou o pecado que é coisas que Deus desaprova, ou que a Bíblia desaprova, você acaba tendo muitos problemas. Mas o contrário é verdadeiro, e este trecho ele é muito significativo, porque ele faz uma promessa para nós, e é uma promessa muito forte, importante, interessante para as nossas vidas, porque ela traz convicção para o nosso coração. Ele está dizendo assim que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quem é nascido de Deus? Nascido de Deus são aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. São aqueles que creem em Jesus, que creem que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu para preparar um lugar para nós, e que vem nos buscar, e que Ele vai nos levar para um lugar melhor, mas Ele também nos deixou regras e condições de viver aqui nesta terra uma vida abundante. Esses são aqueles que são nascidos de Deus, e a Bíblia está dizendo que Ele não vive em pecado. É impossível que o homem não peque, mas uma coisa é você viver em pecado, ou seja, você tem consciência e sabe que aquilo é errado, e você pratica, você fica naquela ação sistematicamente. É diferente de quando a gente comete um erro sem perceber que está cometendo aquele erro, dá um passo atrás, se arrepende, pede perdão. Agora, quando a gente sabe que está errando e continua errando, esta é a pessoa que vive em pecado. Esta não faz parte desta promessa. Mas aquele que não vive no pecado, ele tem uma promessa, que aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, nosso irmão mais velho, o guarda, e o maligno não lhe toca. O que é o maligno? Espiritualmente é o maligno, é Satanás. Mas aqui neste mundo ele deixa muitas coisas e muitas circunstâncias, muitas coisinhas com cláusulas com letrinhas minúsculas. Ele deixa muitas pegadinhas o tempo inteiro para nos pegar. Mas esta palavra nos faz uma promessa. E qual é? Que Jesus, aquele que nasceu de Deus, Ele nos guarda, e o maligno não pode nos tocar. Então pensa no seguinte: o maligno, ele tem um braço curto, ou melhor, não tem braço, e ele só pode andar na área azul aqui, ó. E a área amarela é Cristo, e você está no meio dela.
E o maligno não pode entrar, porque você está guardado em Cristo. Você está dentro de Cristo. É como se Cristo te vestisse. E o maligno não tem acesso, ele não pode chegar a você, ele não pode tocar em você. Isto é maravilhoso para nós, como homens, como mulheres, como seres humanos e também como empresários, porque para sermos empreendedores ou empresários bem-sucedidos, precisamos antes ser homens e mulheres bem-sucedidos. E quando eu digo bem-sucedidos, não é só na questão financeira, ou na questão de sucesso, é bem-sucedidos alcançando seus objetivos e os seus propósitos na vida. Então esta promessa é maravilhosa, porque você está guardado em Cristo, e o maligno não pode lhe tocar. Vivemos momentos difíceis, de muita tribulação nestes tempos de Brasil, mas você tem essa promessa. Ele não pode passar daquela faixa, o mal não pode passar daquela faixa, ele não vai chegar em você. Mas eu tenho descoberto estes dias, e este é o segundo ensinamento que eu quero deixar para você hoje, a segunda estratégia que eu quero deixar para você hoje, que a Bíblia também diz que ele ruge que nem um leão buscando a quem possa tragar. Ele grita alto. Você já viu aquele ditado que ganha quem grita mais alto? Nem sempre é verdade, mas muitas vezes as pessoas se intimidam com o grito, com o barulho, com o tamanho. E o maligno, ele é especialista nisso, ele grita bastante, ele faz barulho. E sabe, eu tenho aprendido esses dias que, como ele não pode nos tocar, ele grita de uma forma a interferir no nosso emocional. E aí vem o segundo versículo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa palavra fontes, a tradução, ela no original, ela diz saídas, opções, portas. Ou seja, o livro de Provérbios está dizendo que de tudo que você precisa guardar na sua vida, guarda o teu coração, porque dentro do teu coração, das tuas emoções, e coração no original ali são as suas emoções, existem as saídas da vida. E o que eu tenho percebido nos últimos tempos, com as pessoas que eu tenho conversado e também comigo, em muitas circunstâncias, é que quando as tuas emoções estão abaladas, você fica sem saída, você não raciocina, você não se apercebe das opções que existem ao seu redor, você fica sem portas. E existem muitos gritos ao nosso redor nos dias de hoje que tentam nos abalar. Então, é fato, ele não pode nos tocar, ele não tem nem braço, ele está distante, estamos guardados em Cristo. Mas muitas vezes nós nos deixamos abalar por notícias ou por uma voz que fala mais alto e circunstâncias que chegam ao nosso coração e tentam nos desestruturar internamente. E quando a gente passa por isso, quando a gente se sujeita ou a gente se submete a esse processo de desestruturação interior, ou dentro do teu coração, dentro da tua vida, e essa desestruturação ou estes problemas, eles nos alcançam de muitas formas. Eles nos alcançam quando faltam recursos, quando muitas vezes não temos dinheiro para pagar uma conta ou outra, quando o nosso chefe chega lá com um problema e descarrega na gente, quando perdemos uma venda, quando uma entrega dá errado e o cliente que é importante vem para cima, quando nós deixamos uma oportunidade escapar, quando a gente briga com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, quando batem no nosso carro. São muitas circunstâncias que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia,
apesar de o maligno não poder nos tocar, estas circunstâncias atravessam essa barreira e fazem com que a gente muitas vezes saia do nosso centro. E quando isso acontece, você se torna um ser humano pior, você se torna uma pessoa sem controle, sem domínio próprio, você se torna uma pessoa que só reage às circunstâncias e não age com sabedoria, mas reage. E quando você reage instintivamente. E geralmente as reações instintivas, elas são violentas e elas não nos levam ao nosso objetivo, ao nosso ponto, aonde queremos chegar. Elas geralmente nos desviam do nosso objetivo. Por que os times brasileiros têm pavor de jogar com os times sul-americanos, principalmente os argentinos? Porque você pode estar ganhando o jogo, você pode ter um time muito melhor, o cara começa a cutucar, e daqui a um pouco tem um brasileiro expulso, tem outro expulso, o cara sai do centro, ele perde. Eu não sei o que acontece, que principalmente os argentinos conseguem desestabilizar o emocional dos brasileiros. E aí a coisa não funciona, o cara sai de si. E em tempos de crise como temos vivido, nestes momentos, muitas coisas tentam nos atemorizar. E quando você deixa isto entrar, esquece negociação. Não consegue, a cabeça não raciocina, não pensa. Esquece saídas para os seus problemas. Você começa a achar que tudo é impossível. Por quê? Porque você não pensa, não raciocina mais. O emocional tomou conta. Aquilo vem na boca, o emocional tomou conta da sua mente. Você não consegue mais pensar e só fala e repete a mesma coisa. Não vai dar, está difícil, está complicado, não vai acontecer. Perdi, o cara comprou de outro, ou vendeu para outro, ou perdi o emprego. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou assumir? Como eu vou fazer? Ou seja, aquilo vira uma bola de neve dentro do teu coração, que o emocional domina a tua mente. Então, meu querido, preste atenção. Você está guardado em Cristo, e o maligno não pode lhe tocar. Mas ele grita, ele tenta transformar um pequeno problema num grande problema. E se você cair nesta armadilha e se desestabilizar internamente, ele venceu, apesar de você estar guardado em Cristo. Apesar de você estar em Cristo, apesar de você ter a proteção, de você estar nele, se você não crer e ficar em paz que está nele, você fica sem saída para a vida. Você perdeu. Saiba destas duas coisas hoje. Você está dentro do Senhor Jesus, e o maligno não pode tocar, mas ele vai tentar. E vai criar circunstâncias que são mentirosas, mas elas vão tentar tirar você da sua estabilidade emocional, do seu racional, do seu centro. E você não pode cair nessa armadilha, porque você precisa guardar o teu coração. Se o teu coração estiver perturbado, agitado, preocupado, desesperado, com pânico, você não vai encontrar saída para a sua vida. E o que o empresário precisa ter, o empreendedor precisa ter, e que é característica do brasileiro, é criatividade para se desenvolver e encontrar saídas para circunstâncias difíceis da vida. Conseguiu prevenir é uma grande saída, mas não conseguiu prevenir, está no meio daquela situação, respira fundo, olha para o círculo, vê que você está guardado em Deus, que o diabo não pode tocar em você. Respira fundo, acalma o teu coração, e Deus vai te dar a saída, e você vai poder vencer aquela situação. Nós
Nós já estamos na metade do ano, esse ano está acabando e as coisas estão melhorando, as informações são melhores, os analistas já estão falando coisas boas. Foi feita uma pesquisa recentemente com 100 empresas multinacionais e 52% delas já falou de coisas positivas, que estava animado com o final deste ano e com o ano que vem. Nós não vivemos só disso, nós vivemos de fé, mas estas coisas também são importantes porque elas nos animam, nos encorajam. Então, meu querido, existe solução. A sua solução está em Cristo e você está nele, ele está em você. Não dê ouvidos às notícias ruins e que querem te abalar. Fica de pé, por favor. Guarde esses 2 versículos, porque eles são muito importantes para a tua vida profissional, para o teu sucesso. Fecha os teus olhos um instante, eu quero orar por você. Estenda as tuas mãos para frente. Pai, nós te bendizemos nesta noite por mais uma reunião do Eagles Vision. Te agradecemos porque o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos ensinado. Pai, nós confessamos que muitas vezes as notícias e as circunstâncias nos abalam. Pai, não é fácil mantermos a nossa paz interior muitas vezes, mas nesta noite o Senhor está nos ensinando e nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos capacita a ter domínio próprio e a dominar o nosso coração e a não reagir diante das circunstâncias de maneira impetuosa, mas a agir planejadamente conforme aquilo que o Senhor nos ensinar, a fim de que, Senhor, as saídas venham para o nosso coração e nós possamos praticá-las sem se desesperar e alcançar, Senhor, o sucesso, o planejado, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos capacita. Não conseguimos com a nossa força, mas, Pai, graças a Deus por isso, porque o Senhor está aqui para nos levar lá, para nos ensinar, para nos capacitar. E é isso que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Que esta unção venha sobre nós e nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, crer que estamos guardados em Ti e guardar o nosso coração, para que tenhamos saída para toda e qualquer circunstância, por fé no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite. Amém. Se você pode, diga amém. Se você pode, aplauda Jesus.